Professor Leandro Carnal. Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de saber. Bom, eles estavam carecas de saber, né, Leandro Carnal, que um dia a casa ia cair, né? Mas nunca deles, né? Sempre achando que era dos outros. Agora, para passar o tempo, o Sérgio Cabral optou pelo livro Em Nome de Deus, o fundamentalismo no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, de Karen Armstrong. Ele já deveria ter lido essa obra antes, né? Quem sabe o teria feito se arrepender dos seus atos. Boa tarde, Carnal. Boa tarde aos nossos ouvintes. Eu acho que essas referências a pessoas que têm que rapar a cabeça antes de entrar no presídio foram indiretas para mim. Eu não sofrerei esse problema. Um dia eu for preso... Eu não quero nem imaginar o que poderia acontecer com você, viu? Exatamente. Onde eles iriam cortar? Onde eles iriam raspar? O pior seria, no caso dele, botarem-lhe uma peruca. Não seria mais o careca de saber. Eu acho que os presos do complexo de Bangu podem estar um pouco assustados, porque afinal eles são criminosos com uma certa carreira e estão sendo misturados com políticos. Eu acho isso muito desumano para os presos. Eu acho que esses criminosos tradicionais, que têm família e zelo e nome, que têm comunidades, eu acho que ser misturados com políticos, eu acho que eles poderiam processar o Estado por tratamento degradante, né? Realmente, mas e nós estamos já nos peixes médios, né? Passamos dos peixes pequenos da política para os peixes médios. Eu acho que tem a esperança que cheguemos aos peixes grandes em breve. E chegamos também, acho que isso é importante, ao PMDB, não? O partido mais capilarizado, mais atomizado do Brasil e sempre citado em 9 de cada 10 denúncias. Isso é muito interessante. Resta saber se aqueles partidos que aparentemente são inimputáveis, apesar das denúncias constantes, um dia chegarão a esse ponto também, né? Professor, hoje eu vi uma muito boa na internet. Diz que o Ulisses Guimarães, ao tempo dele, o Zé Paulo vai lembrar disso, chamava o PMDB de Partido Ônibus. Hoje virou Partido Viatura. Ou como já me disseram também, os dois ex-governadores do Rio agora estão em cadeia nacional, né? Exatamente. Junto com o outro PMDBista, Eduardo Cunha. Exatamente. Vai ter um grande debate em cadeia nacional com os três. Agora, professor, assim, eu estou muito empenhado em saber, eu acordei hoje encafifado com uma dúvida existencial, talvez eu possa ajudar a entender. Duas coisas. Primeiro, a ausência de percepção da mudança do tempo da história, do tal do Zeitgeist, né? Parece que o Zeitgeist agora diz que quem delinquiu vai pagar. Muito diferente daquilo que era o espírito do tempo há 5, 10 anos, quando o político achava que era uma senhora vantagem estar na política, porque ali podia amealhar sua propina tranquilo, enriquecer, ficar milionário e depois curtir a vida numa boa, né? Agora parece que não é mais assim, eles não entenderam ainda. Mas o que leva, se é que há essa percepção, uma pessoa a delinquir, a reincidir num crime que já não compensa mais? Mas é que o crime não compensa há pouco tempo. E esses crimes foram feitos num passado médio ou recente, né? São duas coisas distintas, lembrando, como já foi comentado, que o ex-governador Garotinho está lá por possível crime eleitoral e que o ex-governador Cabral está por possível crime de corrupção passiva, ativa e formação de quadrilha. São duas coisas distintas, ambas crimes tipificados, ambas passíveis de prisão. Mas, por enquanto, duas coisas distintas. Mas o que eu acho muito importante é que nós começamos a achar agora quem é o sujeito da oração que não tinha sujeito, quem quebrou o Rio de Janeiro, né? Em plena crise do Estado, em plena penúria do Estado, o governador Cabral ia de helicóptero, o governador Cabral fazia coisas caras no Rio, levava uma vida de nababo. Agora nós estamos chegando ao sujeito. E aí, ao invés da gente ter sempre a mesma ideia, quem nós vamos punir pela crise do Rio de Janeiro? Vamos cortar 30% do funcionário público, que na média ganha muito mal. Agora começamos a pensar em quem quebrou o Rio de Janeiro, quais foram os administradores ruins que levaram o Rio, esse grande estado, ao estado em que ele está, né? Acho que esse Zeitgeist, ele muda, realmente ele muda, mas é como um fumante que quando percebe o que fez, já está com enfisema, né? Aí é um pouco tarde, quer dizer, essa consciência não vem ao fumante aos 18 anos. Vem quando ele está morrendo sem ar numa unidade intensiva de um hospital. Agora você retratou a minha situação, viu, Carnal? Quando eu percebi já não dava mais tempo, viu? Tem que Exatamente. Tem que conviver com a DPLC.
Aí é tentar uma certa dignidade, sorrindo, porque aí a montanha-russa está baixando, é Newton, é gravidade. De vez em quando vira ao bastidores do poder, viu, para compensar. Ô, professor, agora era bom a gente explicar para as pessoas o que é o tal do Zeitgeist, né? Porque às vezes a gente recorre a umas palavrinhas estranhas, assim, que pouca gente sabe o que é, mas eu vou deixar com o senhor que tem o conceito na ponta da língua, pode ser? Ok. Os alemães criam essas palavras que têm uma força muito grande, essa combinação de palavras, e quando se refere ao espírito do tempo, ao momento, ao espírito em si, o Geist, que pode ser brincalhão, Poltergeist, ou pode ser o espírito da história e da conjuntura do momento, Zeitgeist, ele se refere àquilo que está ocorrendo, a conjuntura, a historicidade dessas coisas. E é difícil que haja essa percepção da mudança, e depois realmente o cachimbo entorta a boca, né? Quer dizer, a mulher do governador ganha um anel de R$800 mil e não nota que é um anel caro. Naturalmente é uma mulher desprovida de vaidades que confunde bijuteria com anéis de quase R$1 milhão. E houve um tempo que nós debochávamos de Imelda Marcos lá no arquipélago das Filipinas, porque ela tinha uma quantidade de sapatos que hoje envergonharia as nossas primeiras damas do crime, né? A Cláudia Cruz aqui a gente chama de centopeia. Centopeia. Agora, porque está metendo os pés pelas mãos tanto. Professor Karnal, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, que talvez passe nesse momento pela cabeça do ouvinte da Rádio Bandeirantes também. Eu acho que ontem no Rio de Janeiro, com a prisão principalmente do Sérgio Cabral, houve comemoração. E muitos ouvintes comemoraram. E eu não vou negar que em algum momento a gente fala, puxa vida, né? Bem feito para esse pessoal que está roubando há tanto tempo, agora eles vão ter o que merecem, tem que ir para Bangu mesmo, tem que ir para o hospital público. E aí, quando eu começo a pensar nesse caminho, eu falo, mas escuta, que horror, não é? Que pensamento mais medieval. A gente não deveria comemorar a prisão de ninguém. A gente deveria lastimar, mas não comemorar. A gente não deveria, talvez, ter esse sentimento de olho por olho, dente por dente. O que está acontecendo com a nossa cabeça dentro dessa confusão toda, professor Karnal? Existem duas noções de justiça, uma baseada no Código de Hammurabi, que foi incorporada à Bíblia, que é a lei do talião, que você citou, olho por olho, dente por dente, que está contida no livro do Êxodo, que está contida no Levítico, está contida na lei tradicional bíblica do Antigo Testamento, e existe a do Novo Testamento, a lei do perdão, 70 vezes 7, virar a outra face e orar por aqueles que nos perseguem. O que está acontecendo é que a gente não é tão cristão quanto imagina, né? Um sorrisinho quando você vê bandos de canalhas presos, corruptos, no meio da penúria do Estado, e a minha pena é muito pequena quando eu vejo no Rio de Janeiro gente morrendo nas filas por causa da renda que esse bando de canalhas gastava em restaurantes em Paris, botando guardanapo na cabeça, que além de cafona são ladrões. Então eu não tenho muita pena, eu não sou tão cristão. Eu tenho a tranquilidade de ser ateu, então eu posso ter muita alegria. Não comemorei nem bebi porque estou trabalhando, mas um certo sorrisinho nesse caso, porque não é só uma questão de crime. Houve gente que morreu na fila do atendimento do Rio de Janeiro, em hospitais, porque essa gente roubou e desviou dinheiro. Então, sentir-se solidário é um grau de humanidade extremamente elevado que, infelizmente, não me atinge nesse momento. Que bom, fico com a consciência mais tranquila então, viu, Pelo professor? menos nós teremos companhia no inferno. Nós somos sádicos do mesmo tanto, viu, professor? E aí é o seguinte, porque a lei a lei de Talião, do Código de Hammurabi, foi um avanço civilizatório, né, professor? Sim, no porque caso ela estabelece deles... correlação entre pena e crime. Mas nós olhamos hoje como um retrocesso, que nós baseamos em Beccaria, o reformador jurídico do século XVIII, que dos delitos e penas de 1763 dizia outra coisa. Mas que dá vontade de cortar a mão do ladrão, a língua do caluniador e castrar o estuprador, isso dá. E cortar a mão de ladrão, né, como fazem alguns países. Exatamente. Agora, isso causaria um problema de déficit de mão de obra no Brasil, né? Nós teríamos uma nação de manetas. Então, é um problema para nós. Não, agora, mas aí viria a indústria das próteses. A indústria da prótese e a comissão em torno das próteses. Agora, o que me preocupa sempre é que nem Garotinho e nem Cabral, lembrando que Cabral foi eleito em primeiro turno, com a fama de ser o amparador de bailes de terceira idade, de um homem que ia com seu carro privado para o trabalho, que caçava como senador privilégios. Este homem eleito em primeiro turno com 66% dos votos, este homem foi eleito como Garotinho foi eleito,
Sua esposa é prefeita de Campos de Goytacazes. A segunda deputada federal mais votada do Rio também é garotinha. O primeiro é o Bolsonaro, o segundo é garotinha, a terceira era o Cunha. Então, o que me preocupa mais é quem não sofre impeachment é o eleitor que cedeu a isso, né? Este não sofre impeachment. Professor, muito obrigado ao senhor. Até amanhã não, né? Amanhã é Não, sábado. amanhã é sábado. É sabadão. Amanhã estou hoje em Cascavel, amanhã estarei em Ouro Preto, domingo em Santa Catarina, mas nos reencontraremos sempre. Mais viagem esse homem, hein? Delícia. Aproveita, professor. Um abraço, professor. Bons compromissos. Um abraço, Karnal. Obrigado, até logo.